No espiritismo kardecista não existe grau maior no sentido de cargo, poder ou hierarquia humana. Não há papa, guru supremo nem um líder máximo espiritual na Terra. O que existe é um caminho de evolução, onde cada consciência cresce por dentro, e não sobe por trono. E a informação mais importante para entender tudo isso é esta. Para o Espiritismo, o espírito mais elevado que já passou pela Terra é Jesus, mas Jesus não é Deus. Ele é o modelo e guia moral para a humanidade terrestre, enquanto Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Isso muda completamente o jeito de enxergar quem manda, porque não se trata de comando, e sim de lei divina, amor, aprendizado e responsabilidade. E antes de continuar, se esse assunto te ajuda a organizar a mente e o coração, verifica rapidinho se você já está inscrito no canal e deixa o seu like. Muita gente assiste, se beneficia, e depois não volta porque o vídeo novo não aparece. Se inscreve e curte agora, porque isso faz o conteúdo chegar em mais pessoas que estão precisando dessa clareza. No Espiritismo, Kardec apresenta Jesus como o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Em outras palavras, Jesus é visto como um espírito puro, ou seja, um ser que já completou seu ciclo de depuração moral e intelectual, não precisando mais passar pelas provas comuns da reencarnação na Terra. Quando se diz que ele é o governador espiritual do planeta, não é como um rei sentado num trono distribuindo ordens, e sim como um espírito de altíssima envergadura moral que conduz, inspira e sustenta a marcha coletiva do mundo dentro das leis divinas. É um governo de consciência, não de força. Um governo de exemplo, não de imposição. E aí entra a segunda chave que o texto precisa deixar bem firme. Quem é Deus para o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, na pergunta 1, a definição é direta e quase cirúrgica. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus não é um homem melhorado, não tem forma humana, não é um espírito criado como nós, não é Jesus, não é um anjo. Deus é o princípio criador, eterno, imutável, imaterial, único, onisciente, onipotente dentro das leis perfeitas que Ele mesmo estabelece, e soberanamente justo e bom. Isso afasta a ideia de um Deus com paixões humanas e coloca no centro um Deus que é lei e amor ao mesmo tempo, sem capricho e sem favoritismo. Quando a pessoa entende isso, fica mais fácil compreender porque a doutrina espírita não organiza a espiritualidade como se fosse uma empresa com cargos, chefes e subchefes. O que existe é uma escala de maturidade espiritual. A autoridade real de um espírito, se a gente puder usar essa palavra, não vem de título, vem de luz moral. Não vem de mandar, vem de servir. Não vem de ser temido, vem de ser exemplo. E é exatamente por isso que a ideia de hierarquia no Espiritismo não é uma hierarquia de poder, é uma hierarquia de evolução. Kardec explica que os espíritos podem ser classificados em grandes ordens conforme o nível de adiantamento moral e intelectual. De um lado, estão os espíritos imperfeitos, onde a maioria de nós ainda se encontra, aprendendo a domar orgulho, egoísmo, impulsos e ilusões, muitas vezes tropeçando, às vezes acertando, e seguindo. Depois vêm os bons espíritos, que já conquistaram maior domínio de si mesmos, maior clareza do bem, e atuam com disposição sincera para ajudar, orientar e proteger, sem teatralidade e sem necessidade de aplauso. E no topo da escala evolutiva estão os espíritos puros, aqueles que atingiram harmonia plena com as leis divinas, já não necessitando reencarnar por expiação ou prova, vivendo em estado de lucidez e amor que para nós ainda parece distante como uma estrela em pleno meio-dia. Nessa visão, Jesus se encontra nessa faixa mais elevada ligada à Terra, como o espírito mais puro que passou por aqui e que tem relação direta com a condução espiritual do planeta. Isso não significa que fora da Terra não existam espíritos ainda mais elevados, porque o universo, para o Espiritismo, é um conjunto de mundos em diferentes níveis de progresso. Assim como existe infância e maturidade na vida humana,
haveria mundos ainda muito primitivos e mundos muito adiantados. Então, é perfeitamente coerente dentro da lógica espírita dizer que pode haver espíritos de grandeza ainda maior vinculados a outros mundos, a outras humanidades, a outras missões e, acima de todos, somente Deus. Essa ideia também evita uma confusão comum. A pergunta "existe alguém acima de Jesus?" costuma carregar um jeito humano de medir grandeza, como se fosse uma competição de rankings. No Espiritismo, não é uma disputa de quem é mais, e sim uma compreensão de que a criação divina é vasta e escalonada, com incontáveis graus de amadurecimento espiritual. Jesus seria o espírito mais elevado ligado à Terra, o guia e modelo para nós aqui, enquanto Deus é o Criador, a causa primária, a inteligência suprema. E entre nós e esse nível existem incontáveis passos, experiências, aprendizados, reparações, recomeços, e também incontáveis ajudas silenciosas que não recebem nome em livro nenhum, mas sustentam muita gente em noites que pareciam sem amanhecer. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta, porque isso enriquece demais a conversa aqui nos comentários. Na sua visão, qual é a diferença prática entre uma fé baseada em autoridade e uma fé baseada em exemplo? Se você puder, escreve nos comentários com uma frase simples. E se esse texto fez sentido para você, compartilha com alguém que vive se confundindo com essa ideia de topo espiritual, porque tem muita gente boa se perdendo por falta de clareza. Quando a gente aprofunda um pouco mais essa estrutura espiritual apresentada pelo Espiritismo, percebe que a palavra hierarquia pode até ser usada, mas precisa ser entendida de maneira diferente da lógica humana. Aqui na Terra, hierarquia quase sempre significa poder, comando, privilégio, superioridade. No plano espiritual, segundo Kardec, hierarquia significa grau de consciência. Não é quem manda mais, é quem ama mais. Não é quem impõe mais, é quem compreende mais profundamente as leis divinas e já vive em sintonia com elas. Os espíritos, conforme explicado na doutrina, são criados simples e ignorantes. Isso não quer dizer que sejam maus, mas que ainda não desenvolveram plenamente sua inteligência e sua moralidade. Ao longo das existências sucessivas, passando por experiências diversas, eles vão despertando, aprendendo, amadurecendo. Cada encarnação é como uma sala de aula diferente. Algumas são suaves, outras são duras, mas todas têm finalidade educativa. E é nesse percurso que se estabelece a chamada escala espírita. Na base dessa escala estão os espíritos imperfeitos. Aqui predominam paixões, orgulho, egoísmo, apego excessivo à matéria. São espíritos que ainda se deixam dominar por sentimentos negativos e que muitas vezes causam sofrimento a si mesmos e aos outros. Não porque foram criados assim, mas porque ainda não compreenderam plenamente a lei de amor. A maioria de nós se encontra nesse estágio intermediário, misturando boas intenções com quedas frequentes, acertos com recaídas, fé com dúvidas. E isso não deve gerar desânimo, mas responsabilidade. Se estamos aqui, é porque estamos em processo. Acima dessa faixa estão os bons espíritos. Já existe neles predominância do bem sobre o mal. A vontade é firme, a compreensão é mais clara, o senso de justiça é mais equilibrado. Eles não são perfeitos absolutos, mas já conquistaram grande domínio sobre si mesmos. Muitos dos espíritos que auxiliam a humanidade, inspirando, orientando, protegendo, pertencem a essa ordem. São consciências que escolheram servir. E servir, no Espiritismo, é a forma mais alta de grandeza. No topo da escala evolutiva estão os espíritos puros. Esses não precisam mais reencarnar em mundos de provas e expiações como a Terra. Já venceram as imperfeições, já se harmonizaram completamente com as leis divinas. Vivem em estado de felicidade que não depende de circunstância externa. São inteiramente livres do egoísmo, do orgulho, da vaidade.
Jesus é colocado nessa condição dentro da visão espírita. Ele não é apenas um espírito bom, mas um espírito que alcançou o grau máximo de pureza ligado ao nosso planeta. É importante entender que essa classificação não cria castas fixas. Não é uma divisão eterna. Todos os espíritos caminham para a perfeição. Não existe condenação definitiva, não existe privilégio eterno, não existe favoritismo. O que existe é progresso. A lei é igual para todos. O tempo pode variar, o esforço pode ser diferente, as escolhas podem atrasar ou acelerar o processo, mas o destino final é comum: evolução. Isso traz uma consequência profunda para a vida prática. Se não existe hierarquia de poder espiritual, mas apenas graus de evolução moral, então ninguém está autorizado a se colocar como dono da verdade absoluta na Terra. Nenhum médium, nenhum dirigente, nenhum expositor é autoridade espiritual suprema. Todos são aprendizes em diferentes etapas. Isso impede o surgimento de um líder infalível e evita a idolatria humana. A responsabilidade recai sobre cada consciência. Por isso o Espiritismo não tem clero, não tem sacramentos formais, não tem chefia espiritual centralizada. As casas espíritas funcionam com organização administrativa, claro, mas não existe alguém investido de autoridade espiritual absoluta. O critério maior é o estudo, a moral e a coerência com os ensinamentos de Jesus à luz da razão. Kardec, inclusive, sempre reforçou que a fé espírita deve ser raciocinada. Nada deve ser aceito cegamente. A razão é parte da espiritualidade. E quando se fala que Jesus é o governador espiritual da Terra, isso precisa ser compreendido dentro dessa lógica. Não é um governo político. Não é uma monarquia celeste. É uma liderança moral e espiritual que coordena, dentro da lei divina, o progresso coletivo do planeta. Como um maestro que rege uma sinfonia gigantesca, onde cada espírito é um instrumento em processo de afinação. Alguns desafinam ainda, outros já executam melodias mais suaves, mas todos fazem parte da mesma obra. Também é importante lembrar que o universo, na visão espírita, é povoado por inúmeros mundos habitados. A Terra não é o centro da criação. Assim como existem diferentes níveis de evolução entre os espíritos, também existem mundos mais atrasados e mundos muito mais adiantados que o nosso. Portanto, falar que Jesus é o espírito mais elevado ligado à Terra não significa limitar a grandeza da criação divina. Significa reconhecer que cada mundo tem sua condução espiritual adequada ao seu estágio evolutivo. Essa compreensão amplia o horizonte. Não estamos num universo fechado e isolado. Estamos numa imensa escola cósmica. E cada degrau conquistado não é motivo de orgulho, mas de maior responsabilidade. Quanto mais luz, maior o dever de iluminar sem humilhar. Quanto mais conhecimento, maior o compromisso com o bem. Agora eu quero saber algo de você. Essa ideia de que todos os espíritos caminham para a perfeição traz mais esperança ou mais responsabilidade para a sua vida? Escreve aqui embaixo o que você sente quando pensa nisso. E se esse conteúdo está clareando sua visão, envia para alguém que ainda acredita que espiritualidade é questão de cargo ou poder, porque compartilhar conhecimento também é uma forma de evoluir. Existe um ponto que costuma gerar muita dúvida quando falamos sobre Jesus no Espiritismo, e é justamente a relação dele com Deus. Porque para muitas tradições cristãs, Jesus é o próprio Deus encarnado. Já na visão espírita, essa interpretação é diferente. E entender essa diferença é essencial para não misturar conceitos. No Espiritismo, Jesus é o espírito mais elevado que já esteve na Terra, mas continua sendo criatura de Deus, não o próprio Criador. Ele é apresentado como o modelo máximo de perfeição moral para a humanidade terrestre. Sua autoridade não vem de ser Deus, mas de ter alcançado um grau de pureza e sintonia com as leis divinas que para nós ainda parece inatingível.
Ele representa o exemplo vivo do que um espírito pode se tornar quando atinge a plenitude da evolução. Quando Kardec pergunta aos espíritos quem é Jesus, a resposta não o coloca como parte de uma trindade divina, mas como o mais perfeito tipo que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Isso significa que a grandeza de Jesus está no seu caráter, na sua vivência da lei de amor, na coerência absoluta entre o que ensinou e o que viveu. Não há ali a ideia de um Deus que desce à terra, mas de um espírito puro que assume missão de orientação e progresso. E aqui entra outra diferença importante. O Espiritismo não aceita a ideia da trindade da forma tradicional. Deus é único, absoluto, inteligência suprema. Jesus não é Deus, e o Espírito Santo não é uma pessoa divina separada. Na interpretação espírita, o chamado Espírito Santo pode ser entendido como a ação dos bons espíritos, a inspiração superior, a assistência espiritual que envolve a humanidade. Não é uma terceira pessoa da divindade, mas a manifestação da lei divina através de espíritos elevados. Isso não diminui Jesus. Pelo contrário, coloca sua grandeza em um plano ainda mais admirável, porque mostra que ele é a prova de que a perfeição moral é possível a um espírito criado por Deus. Ele não nasce Deus, ele é espírito criado que alcança a pureza máxima. Isso transforma a mensagem em algo profundamente educativo. Se ele chegou lá, o caminho existe. Talvez leve eras, talvez exija incontáveis experiências, mas existe. Essa visão também evita uma dificuldade filosófica que muitas pessoas sentem ao tentar conciliar a ideia de Deus absoluto com a experiência humana limitada. Se Jesus fosse o próprio Deus encarnado, como explicar sua dor, sua fome, sua tristeza? Como entender suas preces ao Pai? No Espiritismo, essas questões se harmonizam naturalmente. Jesus ora a Deus porque reconhece o Criador. Ele sofre porque assume, voluntariamente, as limitações da matéria ao encarnar. Ele ensina porque já compreende a lei em profundidade. E quando ele afirma eu e o Pai somos um, a interpretação espírita entende essa frase como unidade de pensamento e vontade, não identidade absoluta de essência. É a mesma ideia que poderíamos aplicar, em grau muito distante, a alguém que vive totalmente alinhado com princípios elevados. Não é fusão de personalidade, é sintonia completa. Essa compreensão altera também a forma de praticar a fé. Em vez de adoração cega, o Espiritismo propõe imitação consciente. Não basta venerar Jesus, é preciso tentar viver o que ele viveu. Não basta dizer que ele é superior, é necessário perguntar diariamente como agir de maneira mais próxima do que ele ensinou. A espiritualidade deixa de ser um sistema de crenças passivas e passa a ser um projeto ativo de transformação moral. E aqui está algo profundo. Se Jesus é modelo, então o centro da prática não é o milagre exterior, mas a reforma íntima. O foco não é o extraordinário, mas o cotidiano. Amar quem nos contraria, perdoar ofensas, controlar impulsos, agir com honestidade quando ninguém está olhando. A grandeza espiritual, na visão espírita, não está em fenômenos espetaculares, mas na coerência moral repetida todos os dias. Isso também explica por que não existe um representante exclusivo de Jesus na Terra. Se ele é guia moral universal, sua mensagem está disponível a todos. Nenhuma pessoa detém monopólio da interpretação. O estudo é livre. A responsabilidade é individual. Cada consciência responde por si. Agora eu quero te propor uma reflexão muito sincera. Você se sente mais confortável com uma fé baseada na autoridade divina absoluta ou com uma fé baseada no exemplo moral a ser seguido? Escreve aqui nos comentários o que faz mais sentido para você e por quê. E se esse conteúdo está ajudando a organizar ideias que antes pareciam confusas, curte o vídeo e compartilha com alguém que já te fez essa pergunta sobre Jesus e Deus, porque diálogo respeitoso também constrói evolução. Quando a gente olha para tudo isso com mais calma,
começa a perceber que a estrutura espiritual apresentada pelo Espiritismo é muito mais dinâmica do que parece à primeira vista. Não é uma pirâmide estática, não é um organograma celestial congelado no tempo. É um processo contínuo de aperfeiçoamento. E isso muda a forma como entendemos o nosso próprio lugar nessa história. Se não existe um chefe supremo humano na Terra, se não há um líder espiritual infalível encarnado, então a responsabilidade pelo crescimento espiritual não pode ser terceirizada. Essa é uma das consequências mais profundas da doutrina. Cada espírito responde pelo próprio avanço. Não existe alguém que possa nos absolver por decreto ou nos elevar por favoritismo. O progresso é pessoal, intransferível e construído passo a passo. Dentro dessa lógica, os chamados espíritos superiores não exercem domínio, mas orientação. Eles não impõem, sugerem. Não constrangem, inspiram. A influência espiritual acontece muito mais pela sintonia do que pela autoridade. Quanto mais a pessoa cultiva pensamentos elevados, atitudes honestas e disposição para o bem, mais naturalmente se conecta com espíritos de mesma faixa vibratória. Não é privilégio. É afinidade. E isso explica por que, no Espiritismo, não se cultua personalidades espirituais como intermediários obrigatórios entre o ser humano e Deus. A oração é direta. A ligação com o Criador não depende de um mediador exclusivo. Jesus é guia e modelo, mas não é barreira entre nós e Deus. Ele aponta o caminho, não monopoliza o acesso. Essa diferença é sutil, mas extremamente significativa. Também é importante compreender que, segundo a visão espírita, o planeta Terra está em processo de transição moral. Não se trata de catástrofe, mas de transformação. À medida que a humanidade evoluir, espíritos mais comprometidos com o bem assumem posições de influência, enquanto espíritos muito endurecidos acabam encontrando ambientes mais compatíveis com seu estágio evolutivo. Isso não é punição, é lei de harmonia. Cada espírito permanece onde pode aprender melhor. Dentro desse cenário, falar que Jesus é o governador espiritual da Terra significa reconhecer que há uma coordenação superior do processo evolutivo planetário. Nada acontece fora das leis divinas. Mesmo as crises, os conflitos, as dores coletivas, estão inseridos dentro de uma lógica maior de aprendizado e reajuste. Isso não elimina o sofrimento humano, mas impede a ideia de abandono cósmico. Não estamos à deriva. E aqui surge outra reflexão interessante. Se a hierarquia espiritual é baseada em evolução moral, então o verdadeiro crescimento não é acumular conhecimento intelectual apenas, mas transformar sentimentos. Uma pessoa pode saber muito sobre doutrina e ainda estar presa ao orgulho. Pode falar de amor e agir com intolerância. O critério real não é discurso, é vivência. Por isso o Espiritismo insiste tanto na reforma íntima. Não é um detalhe secundário, é o centro. Evoluir espiritualmente não é ganhar título, é diminuir egoísmo. Não é ser reconhecido como iluminado, é aprender a ser justo quando ninguém está vendo. A escala espírita não mede fama, mede consciência. E quando olhamos para Jesus dentro dessa estrutura, sua grandeza fica ainda mais clara. Ele não se impôs pela força. Não construiu poder político. Não fundou império. Não escreveu tratados complexos. Viveu coerência. Ensinou amor, perdão, humildade, serviço. Se ele ocupa o topo da evolução ligada à Terra, é porque expressou plenamente as leis divinas em forma humana. Esse é o critério. Essa compreensão também desmonta a ideia de competição espiritual. Não existe disputa por posição. O progresso de um não diminui o outro. Pelo contrário, quanto mais um espírito evoluir, mais capacidade tem de ajudar os demais. A evolução é cooperativa. É uma construção coletiva, onde os mais adiantados sustentam os que ainda aprendem.
E talvez aqui esteja uma das mensagens mais consoladoras dessa visão: ninguém está condenado eternamente a ser o que é hoje. Se estamos na faixa dos espíritos imperfeitos, é etapa, não sentença. O erro não define a essência, apenas revela o ponto onde ainda precisamos trabalhar. O destino final é sempre a perfeição relativa possível à criatura. Agora eu quero te perguntar algo que pode mexer um pouco por dentro. Se a evolução espiritual depende principalmente da transformação moral, qual é o ponto da sua vida que você sente que mais precisa amadurecer hoje? Escreve aqui nos comentários com sinceridade, porque quando a gente verbaliza, a consciência desperta. E aproveita para enviar esse vídeo para alguém que está passando por uma fase difícil, porque entender que estamos todos em processo pode aliviar muita culpa desnecessária. Existe ainda um aspecto delicado e muito importante nessa conversa: a relação entre evolução espiritual e mérito. Porque quando se fala em espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos, pode surgir uma sensação equivocada de comparação ou inferioridade. Mas dentro da lógica espírita, a diferença entre os espíritos não é de valor essencial, é de estágio. Todos foram criados com o mesmo potencial. O que varia é o quanto já desenvolveram esse potencial ao longo das experiências. Isso significa que ninguém nasce privilegiado espiritualmente. Não existe espírito criado melhor. Existe espírito que já caminhou mais e espírito que ainda está nos primeiros passos. E essa caminhada não é medida por sofrimento acumulado, mas por consciência adquirida. Às vezes, uma única decisão sincera de transformação vale mais do que anos de discurso religioso. O mérito, nessa visão, não é recompensa externa. É consequência natural. Quanto mais o espírito aprende a agir conforme as leis divinas, mais harmonizado ele se torna. E quanto mais harmonizado, menos conflito interno experimenta. A felicidade, então, deixa de ser prêmio e passa a ser resultado de alinhamento. Não é Deus distribuindo favores. É a própria lei funcionando. Isso ajuda a entender por que, no Espiritismo, não há condenação eterna. Se Deus é soberanamente justo e bom, não faria sentido criar seres destinados ao fracasso definitivo. A justiça divina é educativa, não vingativa. Cada erro gera consequência, sim, mas consequência que ensina, que reajusta, que oferece nova oportunidade. A reencarnação é o grande mecanismo dessa pedagogia cósmica. Dentro desse cenário, a figura de Jesus se destaca não como alguém que nos salva por substituição, mas como alguém que nos mostra o caminho da própria libertação. Ele não tira a responsabilidade do indivíduo, ele aponta a direção. Não assume a culpa no nosso lugar, mas ensina como superar a culpa através da mudança real. Essa diferença é profunda. Ela desloca o foco da dependência para a responsabilidade consciente. E aqui surge um ponto muito interessante. Se todos caminham inevitavelmente para a perfeição, então o tempo é variável, mas o destino é comum. Isso elimina o desespero existencial de imaginar que tudo pode se perder para sempre. Ao mesmo tempo, elimina a acomodação, porque o progresso não acontece sem esforço. A lei divina não empurra ninguém à força, mas também não paralisa para esperar indefinidamente a vontade humana. A espiritualidade, nesse contexto, não é fuga da vida material. É aprendizado dentro dela. O trabalho, a família, os conflitos, as perdas, as alegrias, tudo se transforma em instrumento de crescimento. Não existe separação entre vida espiritual e vida comum. O espírito está sempre em evolução, esteja encarnado ou desencarnado. A diferença é apenas o tipo de experiência que está vivendo. E quando se fala que acima de Jesus está apenas Deus, isso reforça a ideia central: só o Criador é absoluto. Todos os demais, por mais elevados que sejam, continuam sendo criaturas.
Essa distinção mantém o equilíbrio filosófico da doutrina. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é espírito puro ligado à terra. Outros mundos terão seus guias igualmente elevados. E o universo segue organizado por leis imutáveis que não dependem de capricho. Essa visão amplia a noção de humildade. Se até os espíritos puros são criaturas diante de Deus, quanto mais nós, que ainda estamos aprendendo as primeiras lições de desapego, perdão e autocontrole. Mas essa humildade não é humilhação. É consciência de processo. É saber que estamos no caminho e que cada passo conta. Agora eu quero te provocar com uma reflexão sincera. Se você realmente acreditasse que a evolução espiritual é inevitável e que cada escolha constrói seu futuro, o que você começaria a mudar hoje mesmo? Escreve aqui nos comentários qual atitude você sente que precisa ajustar. E se você chegou até aqui e ainda não verificou se está inscrito no canal, dá uma conferida agora. Muitas pessoas acompanham os vídeos, mas não estão inscritas, e acabam perdendo conteúdos importantes. Se inscreve e ativa as notificações para ser avisado quando o próximo vídeo sair. Isso ajuda você a continuar aprendendo e fortalece esse espaço de estudo e reflexão. Chegando a esse ponto, dá para perceber que a pergunta inicial sobre quem está no topo muda completamente de sentido. No Espiritismo, o topo não é um trono. É um estado de consciência. Não é um cargo a ser ocupado. É um grau de harmonia conquistado. E essa diferença transforma toda a visão espiritual. Se Jesus é considerado o espírito mais elevado ligado à Terra, isso não significa que exista uma corte celestial organizada como um governo humano. Significa que ele alcançou o máximo grau de pureza moral relacionado ao nosso planeta e que, por isso, atua como guia e modelo da humanidade terrestre. Sua autoridade é moral, não institucional. Sua liderança é pelo exemplo, não pela imposição. Acima dele, apenas Deus. E Deus, no entendimento espírita, não é figura humana, não é espírito evoluído, não é ser antropomórfico. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Essa definição afasta a ideia de favoritismo e reforça a noção de lei universal. Tudo acontece dentro de princípios perfeitos, mesmo quando nossa visão limitada não compreende imediatamente. A hierarquia espiritual, então, existe apenas como escala de evolução. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros representam estágios diferentes de amadurecimento moral e intelectual. Não são castas fixas. Não são títulos permanentes. São degraus temporários de um processo que alcança todos. O destino final é comum, progresso. Essa estrutura também elimina o medo de exclusividade. Não há povo eleito, não há grupo privilegiado, não há representante único da verdade. Cada consciência responde por si. O estudo é livre. A fé deve ser raciocinada. A espiritualidade não se sustenta no medo, mas na compreensão. E talvez aqui esteja o ponto mais consolador de todos. Se a diferença entre os espíritos é apenas de estágio, então ninguém está perdido definitivamente. Ninguém está condenado à ignorância eterna. Ninguém foi criado para fracassar. Cada erro é oportunidade de aprendizado. Cada queda pode se transformar em impulso de crescimento. A lei divina não é punição, é educação. Jesus, dentro dessa visão, deixa de ser figura inalcançável para se tornar farol. Ele não é obstáculo entre nós e Deus, mas ponte de entendimento. Não exige adoração vazia, mas convida à prática do amor, do perdão, da humildade e da responsabilidade. Ele representa o que um espírito pode se tornar quando vive integralmente a lei divina. E isso traz uma conclusão muito prática.
O verdadeiro topo que importa não está fora de nós, está dentro. Está na capacidade de vencer o egoísmo, de agir com justiça, de amar mesmo quando é difícil. O crescimento espiritual não acontece em cerimônias solenes, mas nas pequenas decisões diárias. No silêncio da consciência. No momento em que escolhemos o bem mesmo sem aplauso. Se a espiritualidade não é competição, mas cooperação, então o progresso de um ajuda o progresso de todos. Cada gesto de bondade melhora o ambiente coletivo. Cada atitude equilibrada influencia o campo ao redor. A evolução é um movimento conjunto. Não é corrida. É construção. E talvez a pergunta final não seja quem está acima de quem, mas em que ponto do meu caminho eu estou agora e para onde estou escolhendo ir. Essa é a única hierarquia que realmente nos diz respeito, a comparação entre quem fomos ontem e quem estamos nos tornando hoje. Se essa explicação trouxe clareza para você, escreve aqui nos comentários o que mais mudou na sua forma de enxergar essa questão. Sua participação fortalece esse espaço de diálogo consciente. Curte o vídeo se ele te ajudou, compartilha com alguém que tem dúvidas sobre Espiritismo e Jesus, e continua acompanhando o canal para aprofundarmos juntos outros temas que ainda geram confusão. Quanto mais gente buscando entendimento com respeito, mais luz a gente espalha.